Olá, a síntese econômica já está no ar e o assunto de hoje é o preço do dólar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Se você ainda não ouviu na versão podcast lá na Spotify, faça isso, compartilhe também esse conteúdo com mais pessoas. E claro, não deixe de dar o seu like. Laura Pacheco já aqui comigo, de forma online, hoje nesse bate-papo da síntese econômica. E Laura, o dólar, nas expectativas que se fazia desde o início do ano, é que esse ano ele se mantesse acima dos R$ 5, quase que em hipótese alguma se imaginaria que ele chegasse aí na casa dos R$ 4. O que explica isso tudo? O que explica essa baixa? É a guerra a causadora dessa queda da moeda americana? Seja bem-vinda. Olá, Jucinei, tudo bem? Vamos lá. Bom, o que explica essa queda do dólar, que realmente foi algo inesperado pelos analistas que previam que o dólar fosse fechar o ano acima dos R$ 5 e que não viríamos tão cedo ele no patamar dos R$ 4, e isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Tem sim relação com o cenário de guerra lá fora, porque o mercado brasileiro, falando aí agora de mercado financeiro, ele está muito sujeito ao preço das commodities, que é um assunto que a gente até trouxe nas edições anteriores. E aí juntou dois fatores aí, que é a questão do preço das commodities junto das taxas de juros do Brasil, que estão altíssimas, não estão tão altas quanto as da Rússia, mas ninguém está interessado em investir na Rússia, mas no Brasil pode haver aí um interesse de investidores estrangeiros de investirem no Brasil para buscar uma taxa de juros melhor. Então, pelo fato de a gente ter unido aí esses dois fatores, é o que fez com que o dólar apresentasse aí novamente os patamares na casa dos R$ 4. Agora é importante destacar que o dólar em baixa não significa que a moeda brasileira, o real, tenha valorizado, né? Exatamente isso. Essa é a grande questão. Quais são os motivos que podem fazer com que o dólar entre em queda? São inúmeros, né? Em queda em relação à moeda brasileira. Qual que é aquela que a gente gostaria? A gente gostaria que fosse pelo fato de o Brasil ter ganho uma representatividade internacional, ter sido uma economia aí forte, uma economia aí firme, que tem aí poder diante das outras economias e que faça com que a relação da moeda brasileira com a do dólar não seja tão discrepante assim. Muito embora, se a gente pensar aí de um dólar em patamares muito baixos, sem uma economia forte, a gente traz alguns problemas aqui para dentro do Brasil. Mas voltando aí para a questão de que não significa que a moeda se valorizou, esse cenário mostra exatamente isso, porque nós estamos num período de pós-pandemia, vivendo aí uma recessão econômica, um cenário bastante desafiador, de inflação bastante alta. Então a gente definitivamente não está num cenário de uma economia forte, de vento em popa, que justificasse uma valorização do real. Foi realmente aí uma diminuição da cotação do dólar por conta de alguns aspectos específicos, mas que não representa aí que o Brasil tenha ganho uma representatividade econômica efetiva. Qual a leitura que a gente pode fazer desse cenário, Laura? A leitura que a gente pode fazer em relação a esse cenário é do quanto o Brasil, a economia brasileira, né, falando agora em termos de mercado financeiro, bolsa de valores, dólar, o como nós estamos expostos ao cenário internacional, o como o aspecto de geopolítica deveria ser muito abordado e trazido para aquele que é empresário dentro do Brasil. Muitas vezes o empresário brasileiro nem pensa em geopolítica, nem sabe o que isso significa. Porém, quando a gente vê aí o cenário do mercado financeiro do Brasil, ele é extremamente exposto à geopolítica, principalmente por conta dos ciclos de commodities. Então, essa é uma leitura importantíssima que a gente pode fazer em relação a esse cenário, Jocinei, do quanto os preços internacionais impactam muito na nossa economia.
Bom, para quem investe, agora é hora de comprar dólar como forma de investimento? Então, a gente tem três aspectos aí. A gente tem a compra do dólar para fins especulativos, compra de dólar para fins de proteção do capital, já que, em relação às outras moedas do mundo, a moeda brasileira, o Brasil, por ser um país emergente é a mesma coisa que um país pobre. A moeda brasileira, ela é fraca diante do resto do mundo. O dólar é uma moeda forte diante do resto do mundo. Ou seja, algumas pessoas recorrem ao dólar, compram dólar como uma forma de se proteger o seu capital, já que ele sabe que a economia brasileira ela é um pouco mais frágil. Então, tem essa questão de para fins especulativos, que é de realizar um lucro mais para frente, para fins de proteção de capital, que é de ter parte do capital dolarizado, e também para quem quer fazer turismo e viajar. Para quem quer fazer turismo e viajar e para proteção de capital, pode ser sim uma boa estratégia comprar dólar agora. Mas para quem pensa em realizar um lucro mais para frente, outras estratégias do mercado financeiro apresentam uma perspectiva melhor do que a valorização do dólar. Bom, Laura, para a gente fechar, as eleições agora de 2022, elas podem trazer impactos nessa valorização? Essa é a grande questão, Jucinei, se as eleições vão ou não trazer. Alguns participantes do mercado financeiro acreditam que o mercado já está nos patamares do que se espera, independente do presidente que for eleito. Eu não acredito nisso, tá? Eu particularmente, isso é uma opinião particular, também vejo outras opiniões diferentes dessa, é de que quando chega as eleições, o mercado financeiro, ele se movimenta, então pode sim acontecer de caso, dependendo da figura que for eleita presidente do Brasil, que alguns investidores estrangeiros não queiram mais manter os seus investimentos aqui, então que haja fuga de capital do Brasil, fazendo com que aumente a cotação do dólar, ou até o contrário, né? Então, assim, por mais que se saiba que o mercado financeiro se antecipa aos acontecimentos, e acredita-se que, bom, que ele já está preparado, eu acredito que não, acredito que sim, as eleições presidenciais podem sim impactar nas cotações do dólar. Ok, Laura, obrigado pelas informações. É importante a gente falar um pouquinho sobre esse aspecto do preço do dólar, cujo a previsão era extremamente diferente do cenário atual que se apresenta. Lembrando que a gente tem um encontro marcado toda semana aqui com a Síntese Econômica e, claro, eu espero você.